A causa sem causa. Nosso papel como criadores de realidade impõe um fardo pesado, se o virmos a partir das limitações da natureza humana. Por muitos séculos, a coisa toda podia ser deixada para Deus. A mente medieval, por exemplo, fez Deus a origem de tudo no paraíso e na terra. Tomás de Aquino, o maior teólogo medieval, apresentou Deus como o primeiro motor. Primum mobile, em latim. Deus sozinho tinha o conhecimento para criar o universo. Como a perfeição é um atributo divino, Deus deve ter estabelecido a criação em um movimento perfeito. Enquanto, em um mundo degradado, tudo o que está em movimento, mesmo um coração batendo e as ondas do mar se avolumando, é uma representação imperfeita da obra de Deus. Quando Adão e Eva caíram, a natureza também caiu. Os primeiros humanos foram levados de um mundo natural perfeito para um imperfeito. O jardim do Éden deu lugar a uma natureza selvagem e hostil. Na Divina Comédia, que permanece como a mais completa reflexão da cosmologia medieval na literatura, Dante procurou por uma imagem de perfeição divina, que os leitores pudessem entender. Como o site Dante World descreve, no primum mobile, primeiro motor, a esfera exterior mais veloz que impulsiona o movimento e as outras esferas, Dante vê 9 círculos ardentes, girando em torno de um ponto central de luz intensa. Os 9 círculos são ordens angélicas, porque na visão do mundo religiosa de Dante era preciso que houvesse seres perfeitos, designados para manter a criação avançando. Caso contrário, Deus teria construído tudo, uma impossibilidade por ele ser, por definição, o motor imóvel. Ele é arcaico e incorreto em hebraico, mas estou recorrendo ao masculino por conveniência, já que ele pesaria no texto. Ao se referir a Deus, a mente dos cristãos medievais não podia violar a perfeição divina ou escapar dela. Essa obsessão persiste até hoje, mas com uma roupagem diferente. Sem a criação perfeita, com o que sonhar, fomos deixados com nossas próprias imperfeições. Estamos tão confusos quanto aos bíblicos Adão e Eva. Nós nos sentimos culpados por degradar o planeta e ainda assim não conseguimos nos deter, mesmo a natureza se esfacelando diante dos nossos olhos. Este livro propôs a criação que se desenvolve a partir da consciência pura. Não existe um artista divino como um quadro em uma mente. É apenas a criação se desdobrando infinitamente. O processo não tem um roteiro. Ele abrange todos os roteiros. Não tem moralidade. A tragédia é tão fascinante quanto a imaginação humana, quanto a comédia, que explica por que continuamos a criar. 2. Shakespeare apresentou o panorama complexo para uma plateia em pé, no Globe Theatre. Hollywood manteve o show continuando. A evolução da consciência é a única explicação para a criação que reúne tudo, com a vantagem de não ter limites. O milagre fica em igualdade de condições com o mundano. Neste ponto, vou me arriscar. Se você for no YouTube inserir 3 palavras, hóstias que levitou, vai ver um milagre filmado que ocorreu em Lourdes, na França, como explicou um comentarista. O vídeo existente é desfocado, mas ele mostra o que o comentarista descreve. Durante a missa foi usada uma hóstia grande, quase do tamanho de um prato. A levitação, que durou vários minutos, terminou com a elevação da hóstia, quando o arcebispo levantou para exibi-la à congregação. A levitação, se é isso que estamos vendo, ela eleva a hóstia no ar, não mais do que 3 a 5 centímetros. Não conheço quem esteja em posição de dizer se a filmagem é real ou uma inteligente farsa digital, mas, para mim, a questão não tem a ver com milagres. Trata-se do que os seres humanos estão querendo permitir como retrato aceitável da realidade. Até agora, milhões de pessoas assistiram ao vídeo da hóstia levitando, e as reações são variadas. As pessoas que eu conheço, em sua maioria, ficaram momentaneamente impressionadas.
Outras questionaram as imagens desfocadas. Algumas ficaram com uma expressão estranha, como se Horácio e Hamlet tivessem acabado de dizer: há mais coisa entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha a vã filosofia. Você poderia dizer que Hamlet está acusando seu amigo de não sonhar o suficiente. Milagres são semelhantes a lembretes. A hóstia levitando pode ser explicada algum dia. Afinal, a antigravidade existe na física teórica. Pode ser exposta como fraude ou simplesmente afundar no pântano das experiências esquecidas. Mesmo assim, algo importante aconteceu. Uma pitada de estranhamento entrou no sonho coletivo. Basta uma faísca para incendiar uma floresta. Nunca vai saber que estranha pitada vai desfazer nosso sonho coletivo. Nunca falta tempo para despertar. O despertar leva você além dos limites do tempo. Entretanto, é difícil não sentir a pressão do desastre. Quanto mais ele se aproxima, existe uma coisa como tremenda tempestade forte que ocorre a cada somente 500 anos. Mas, pelos cálculos dos meteorologistas, 26 destes tipos ocorreram na última década. Se quisermos que a consciência cósmica tenha importância, não podemos olhar através de lentes cor-de-rosa. Essas tempestades e a desgraça que elas causam foram permitidas na realidade virtual. Muitas coisas entraram na realidade virtual para tornar a vida aterradora. A pessoa mediana não está preparada para aceitar a responsabilidade pelo feitiço, sonho, ilusão em que estamos envolvidos. A acumulação do efeito estufa pode ser explicada como retribuição divina, ou como resultado de uma série de eventos infelizes, ou como a imperfeição humana estragando mais uma coisa. A autodestruição faz parte da natureza, mas a autocriação é muito mais poderosa. Ao despertar, o meta-humano pode se fazer de maneira certa, que os homens fizeram errado. O despertar acontece só quando uma pessoa cada vez... A realidade não é um jogo de números, é um universo de um jogador. E você e eu somos suficientes para mover a própria criação. O poder meta-humano, Deepak Chopra.